Esse programa é um oferecimento da ABF Educação, o parceiro certo para quem deseja se profissionalizar nas melhores práticas do franchising. Quando uma rede de franquias abre uma unidade, as expectativas são as mais positivas, tanto para o franqueador como para os franqueados. Mas quando as coisas não vão bem, o repasse da unidade para um novo operador pode ser o melhor caminho. Aí surgem as dúvidas e o pior, os conflitos entre franqueados e franqueadores. Mas calma, o cenário pode não ser o mais animador, mas mesmo assim, a solução existe. André, obrigado por você ter vindo ao Bastidores do Franchising. O prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Eu queria explorar com você um pouco mais a questão do repasse de franquias e dos aspectos jurídicos e legais pertinentes a essa transação que acontece normalmente dentro do mundo das franquias. Que cuidados um franqueado novo deve ter para receber uma franquia de repasse? A gente tem que entender a operação de repasse como um negócio dentro do segmento de franquia que deve ser formalizado como qualquer negócio. Não basta simplesmente trocar o operador. A gente precisa formalizar essa transferência de operação do antigo franqueado para o novo que está entrando na rede. Os franqueadores devem se intrometer nessa transação entre o franqueado novo e o franqueado que está saindo da rede? É uma prática comum essa intervenção do franqueador? A gente sempre procura evitar que o franqueador participe em demasia desse negócio, porque de fato é uma transferência entre um operador que está saindo e um operador que está entrando. O franqueador, na verdade, ele deve monitorar esse repasse simplesmente para garantir que o valor envolvido não ultrapasse o retorno daquele investimento. E nesta hora, o franqueador tem bastante experiência para dizer se sim ou não. Como é que funciona quando você compra uma franquia de repasse? Você compra o contrato que está faltando para ser finalizado, então se você tem 5 anos e a franquia tem 2 anos, você compra 3 anos ou você renegocia isso com o franqueador para que você tenha realmente os 5 anos do contrato original? De uma forma geral, quem está entrando não quer entrar pelo prazo restante, ele quer entrar pelo prazo suficiente para retornar aquele investimento que está sendo feito. Então, nesta hora, a intervenção do franqueador é importante justamente para garantir, primeiro, este prazo, né, que garanta o retorno de investimento, que normalmente é de 5 anos, e também para que toda a operação seja transferida para o novo operador, de forma que ele possa dar continuidade sem qualquer quebra aí de operação. Juridicamente, isso significa o quê? Ter um contrato de repasse, que a gente chama trespasse, que formaliza essa transferência dos ativos e, eventualmente, até dos passivos que aquela operação atual tem, para o novo operador, então que formaliza essa transferência de bens, de estoque, de carteira de clientes, de banco de dados, de contratos daquela franquia para o novo operador. Eventuais dívidas que aquela operação tenha, e isso é formalizado num contrato entre o novo franqueado e o antigo operador, e o contrato de franquia em si, esse sim é o mais importante, para garantir para quem está entrando o direito de continuar explorando aquela franquia, como eu disse, durante um determinado tempo e com determinadas condições. Agora, Andréia, fazer uma nova franquia é bem diferente de fazer um repasse, porque, como você mesmo falou, você já vem com os ativos e os passivos. Será que as pessoas têm a devida consciência do quanto isso significa e o quanto pode impactar no futuro? Por exemplo, problemas trabalhistas do passado ou contratos que foram quebrados. As pessoas têm esse nível de cuidado para entrar na operação e realmente conhecer aquilo que elas estão comprando? Não necessariamente, nem sempre. Como eu disse no começo, é um negócio como outro qualquer, uma transferência de ativos como outra qualquer. Com isso, todos os cuidados devem ser tomados. Quando eu estou adquirindo um negócio, eu preciso fazer uma pequena auditoria. Por menor que seja o negócio, eu preciso entender o que eu estou comprando, aonde eu estou entrando.
Porque esses passivos continuam... Eles transferem. São transferidos para o novo dono. Com contrato ou sem contrato de trespasse, a lei estabelece a sucessão do estabelecimento. Então, é importante saber que quando eu adquiro uma franquia, eu estou adquirindo os bônus junto com os ônus. Isso não acontece numa nova franquia, que é um negócio do zero, numa locação nova, com funcionários novos, CNPJ com novo. um CNPJ novo. Então, tudo começa do zero. Então, realmente, eu não tenho risco nenhum. Não tenho risco, mas não tenho carteira, não tenho faturamento. E isto tudo eu já tenho numa franquia em operação. Provavelmente o maior índice dos repasses acontece quando o franqueado não deve estar indo muito bem. Eu acredito que são normalmente esses os casos e não aqueles que estão indo muito bem, mas estão querendo se aposentar ou querendo mudar de país. Como é que você faz diante de um cenário, de uma operação que já não é tão rentável e diante de possíveis passivos trabalhistas, ou seja, quais forem, impostos, assim, tributários, alguma coisa desse tipo. Esse valor do passivo é descontado do preço? Ele é pago posteriormente? Como é que funciona? Essa é justamente a avaliação que tanto o franqueado que está saindo como o franqueado que está entrando devem fazer. Qual é o valor do ativo que está lá dentro, em termos de estoque, valorização, carteira de clientes, faturamento, recebíveis, em relação àquilo que se deve. E, obviamente, quem está entrando quer entrar descontando este passivo que ele vai assumir. Necessariamente, ele vai assumir a operação como está. Então, ao assumir esse passivo, de uma forma geral, ele é descontado do preço. É nessa hora que entra a negociação. Aquilo que pode ser recuperado, aquilo que pode ser negociado desse passivo, aquilo que pode ser devolvido aos fornecedores. Então, nessa hora, é um momento onde só o franqueado que está entrando e o franqueado que está saindo tem condições de negociar o valor que efetivamente vai ser pago pelo negócio que está assumindo. Andréa, e quando o franqueador assume a liderança da negociação, até que ponto ele pode correr o risco da corresponsabilidade num repasse de franquias? A gente acompanha casos onde os franqueadores não só monitoram a negociação do repasse, como também avaliam a empresa, dão preço, localizam interessados investidores ou potenciais franqueados para assumirem essa operação. Então, não dá para esse franqueador se esquivar da responsabilidade do retorno desse investimento por quem está entrando. É por isso que nessa hora a gente sugere que ele pode dar as bases da negociação, mas, de fato, a conclusão desse negócio deve ser entre o franqueado que está saindo e o franqueado que está entrando. André, que dicas você daria para os franqueadores que estão pensando em fazer repasse para que façam da melhor maneira possível? Eu acho que, acima de tudo, é perceber o momento ideal desse repasse. Não deixar que uma unidade chegue a um ponto onde a valorização dela esteja prejudicada pelo momento financeiro que ela passa. Porque daí ele já perdeu o dinheiro Acho que perdem todos, né? Então, o franqueador ele tem condições de monitorar a operação de todos os franqueados. Ele sabe aquele franqueado que precisa ser trocado, aquele operador que precisa ser remanejado, porque o negócio é bom, o ponto é bom, o produto é bom, mas o operador não necessariamente é o ideal para aquele negócio. Então, o franqueador tem que ter a sensibilidade de perceber o momento do repasse. Eu acho que essa é a melhor dica que a gente pode dar desse momento. Existe alguma diferença jurídica entre um novo contrato de franquia e um contrato de repasse? Como toda venda de franquia, o repasse também é uma venda de franquia. E ele necessariamente implica na obrigação do franqueador de apresentar para aquele que está entrando a circular de oferta de franquia do negócio que está sendo proposto. Então, a aplicação da lei é a mesma? É a mesma. Quando é que a gente pode relevar esta entrega da circular de oferta de franquia? Quando quem está comprando a franquia repassada já faz parte da rede. Então, ele já conhece o negócio, já está familiarizado, já é um franqueado. Então, nesses casos, a gente até poderia pensar em dispensar a entrega da COF. É muito difícil você avaliar essa certeza de dispensa. Então, de uma forma geral, a gente orienta que mesmo para franqueados que já pertençam à rede, que haja a entrega de uma circular de oferta de franquia, com a minuta do contrato de franquia, quando houver a minuta do pré-contrato, que é o cumprimento rigoroso da lei. Às vezes, a gente prefere pecar pelo excesso do que assumir essa desnecessidade
né, de apresentação da circular de oferta de franquia. Andréia, obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço a oportunidade e, se precisar, pode contar comigo. Obrigado. O Bastidores do Franchising fica por aqui. Nós nos vemos no próximo programa. Até lá!